Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 80 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E neste episódio começamos uma série muito especial que sai originalmente em abril de 2024 e que pretende relembrar e comemorar os 50 anos do 25 de abril de 1974. Vamos ter 4 episódios especiais, seguidos, ou seja, sem miscelâneas históricas pelo meio e inteiramente dedicado à história mais recente de Portugal. Os episódios serão por ordem sobre o Estado Novo, sobre a Guerra Colonial, sobre o 25 de Abril, o próprio 25 de Abril, e sobre o período pós-25 de Abril, o período revolucionário em curso. E cá estamos então no início deste ciclo, que contará com a presença de convidados especialistas nestas matérias. E para este primeiro episódio sobre o Estado Novo, temos já um convidado connosco pronto, não é assim, Paulo? Exatamente, e temos connosco Yves Léonard, investigador francês, doutorado em História e especialista na História Contemporânea de Portugal. É professor na Sciences Po, em Paris, e investigador associado na Universidade de Rouen-Normandie. E além disso, tem já muitas obras publicadas em português, de onde destacamos apenas 3. Uma História da Nação Portuguesa, editado o ano passado pela editora Planeta, que já recomendámos aliás numa miscelânea histórica. Uma biografia de Salazar, intitulada apenas Salazar, publicada pelas edições 70, também de 2023, e uma breve história do 25 de Abril, desta mesma editora, edições 70, que acaba de sair agora, mesmo a tempo destas comemorações do 25 de Abril. E por isso agradecemos muito ao professor Yves Léonard por estar aqui hoje connosco, no nosso podcast Falando de História, para nos falar sobre este período central da história recente de Portugal, que é o Estado Novo. E aproveito para começar por perguntar em que contexto é que surge exatamente o Estado Novo, em 1933, e já agora, porque é que a ditadura militar começou anos antes, em 1926? Obrigado. Em primeiro lugar, o Estado Novo surge num contexto da implantação muito complicada da democracia liberal, com uma república parlamentar perturbada na cena interna, com tentativas de restauração monárquica, hostilidade dos católicos, quer na cena interna e na cena externa, com a questão colonial e a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Acho que o tradicional pretorianismo ibérico, por exemplo, o general Primo de Rivera, toma o poder na Espanha no outono de 1923. O pretorianismo ibérico leva os militares a retornar o controle do poder com um golpe do 28 de maio de 1926, e foram esses militares que convocaram as finanças Salazar na primavera de 1928. É o general Carmona, o chefe do Estado, que vai suavizar Salazar como presidente do Conselho no verão de 32 e permitir que este civil se torne o fulcro do novo regime do Estado Novo. E, em segundo lugar, há o contexto financeiro e internacional. O contexto financeiro é o do desequilíbrio das contas públicas, que se mantém e que é agravado pela imperiosidade dos militares. Daí a chegada de um técnico das finanças, reputado professor da Universidade de Coimbra, Salazar. E no plano internacional, os efeitos da crise ocorrida nos Estados Unidos em outubro de 1929 fazem-se sentir progressivamente em Portugal, sobretudo através do velho aliado português, a Grã-Bretanha, cuja moeda, a libra, como se diz, a libra esterlina, que é até então a moeda de referência,
entrou em colapso em 1931. É, evidente, contra o pano do fundo da ascensão dos regimes autoritários e fascistas na Europa, desde a chegada ao poder em Itália de Mussolini. E a crise do Estado liberal é central em Portugal, e Portugal não escapa a esta crise. Queremos um Estado forte, disse em Portugal em 1933, quando a Constituição do Estado Novo é aprovada por referendo. E o contexto é que surge o Estado Novo. Neste caso, já falou obviamente da figura de António de Oliveira Salazar, que é uma figura central, que falaremos, claro, neste nosso podcast. Era quase impossível falarmos de Estado Novo sem falar de Salazar, que é, obviamente, o grande ditador português do século XX. Mas neste caso, então, falou aí no convite que tinha sido endereçado a Salazar para gerir as finanças do país, não é? No final da década de 20, e depois que é feito, enfim, também um convite nesse desenvolvimento para ser o presidente do Conselho de Ministros, que hoje chamaríamos, claro, um primeiro-ministro. Mas neste caso, então, qual é, ao certo, o papel de Salazar na construção, nesta idealização do Estado Novo? E até como é que podemos caracterizar a figura de Salazar? Acho que o papel de Salazar é, ao mesmo tempo, central e escondido. Ele avança mascarado, quase encoberto. É a mitologia do encoberto é muito importante em Portugal. Como para se fazer desejar. É um salvador mascarado das finanças, em primeiro lugar, e depois, muito rapidamente, da nação portuguesa. Salazar utiliza uma invisibilidade que é muito, muito calculada para melhor atingir os seus fins, porque, como é importante de salientar, é um vulcão de ambição. Vulcão de ambição é uma frase de um admirador de Salazar durante os anos 20 em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e é muito importante de compreender que é um vulcão de ambição. Uma vez presidente do Conselho, rodeou-se de uma garda estreita, essencialmente os professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, os juristas que redigirão a Constituição de 1933. Finalmente, a Constituição centrada em torno do presidente do Conselho, que só o chefe do Estado, Carmona, no início, pôde revogar. Muito cedo, portanto, é uma ditadura catedrática. É uma expressão dos anos 30, com Miguel de Unamuno, por exemplo, em Espanha, para caracterizar o salazarismo, falo de um fascismo catedrático. É uma ditadura catedrática que se estabelece baseada sobre um Estado muito forte e o aparato repressivo. Isto é, censura, polícia política, a cabeça. E com três principais apoios: a hierarquia católica, os responsáveis do exército e os grandes patrões, sobretudo industriais, a CUF, etc., e latifundários. É o sistema do Estado Novo que explica o papel muito central e, ao mesmo tempo, um pouco encoberto de Salazar. O que é interessante, porque continua a haver, infelizmente, uma ideia, não é, de uma personalidade construída de forma muito humilde, ou seja, sem este calculismo, sem esta ambição, que na realidade existiu. Sim. É um homem muito hábil, muito inteligente para avançar, mas avançar com muitos... É um homem prudente, muito prudente. Não é um militar, o que é muito importante para compreender a atitude de Salazar durante o início dos anos 30. Não é um militar.
E a ditadura é militar, no início. Todo o papel de Salazar é de dizer aos militares que é o homem da situação. Um civil sem passado militar, sem participação na guerra colonial ou na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Nada. É uma exceção, é o só homem do Estado deste tempo, ditador deste tempo, que não há um passado militar. Mussolini é um antigo combatente durante a Primeira Guerra Mundial. Obviamente, Hitler, o amiral Horthy na Hungria, Marechal Piłsudski em Polónia, em França, no fim dos anos 30, o Marechal Pétain, etc, etc, etc. Salazar não é um militar. Toda a dificuldade para Salazar é de tomar o poder com o apoio dos militares e depois governar sem os militares, claro. O menos possível de militares. Sim, é perfeitamente claro, e é muito interessante realmente perceber que, quer dizer, neste caso é uma figura de autoridade, mas de uma autoridade, lá está, não é militar, é sobretudo uma autoridade teórica, não é vindo dos bancos da universidade, de cátedra, ou seja, a verdadeira autoridade escolástica, diríamos assim, não é? De uma autoridade académica e que acaba por chegar ao poder. É realmente uma forma muito interessante de vermos de forma comparada. Sim, mas é muito importante, especialmente em Portugal dos anos 30, porque a autoridade de um catedrático, de um professor de Direito da universidade mais prestigiosa de Coimbra, é muito importante na sociedade portuguesa dos anos 30, isto é, que é um homem de saber, um homem muito com o respeito. É muito importante porque é um homem da universidade. É o senhor doutor, professor doutor. O que é muito importante em Portugal dos anos 30. Talvez hoje... Só dos anos 30, agora já não. Vamos fazer de conta que agora já não. Claro. E há também outra dimensão que me interessa particularmente, que é da própria comparação de Salazar com outras figuras da história de Portugal. As manipulações históricas para tentar servir os fins da propaganda dos anos 30 e 40, por exemplo, o Infante Henrique, profundamente mitificado, não é? Até na própria comparação com Salazar e, claro, sem esquecer as celebrações do mundo português de 1940, da grande exposição com os centenários. Portanto, também essa dimensão destas deturpações da história para, de facto, legitimar muito Salazar e a própria ditadura. Claro, é verdade, é verdade. É o homem que... Salazar não é um intelectual, mas é o homem que é culto, muito culto, com muitos livros durante a formação na universidade. É um admirador dos grandes homens da literatura portuguesa, obviamente, mas também a literatura francesa. É um homem culto, muito culto. E com, não uma admiração, mas que é um homem deste tempo com o narrativo nacional. O homem que a vontade é de escrever um narrativo nacional muito enfático, muito para salientar a Portugalidade exemplar, a partir dos homens muito importantes dessa história narrativa, o romance nacional, com o fundador da nação portuguesa, isto é, Dom Afonso Henriques, e depois a Reconquista, e depois o infante Dom Henrique, Dom João I, etc., etc. Os grandes homens da nação portuguesa. O narrativo nacional é uma construção muito... Não é o primeiro a fazer isto, obviamente, na Europa, mas também em Portugal. Desde o fim do século XIX,
temos uma vontade de fazer aqui, de escrever a história nacional de Portugal com os grandes homens, grandes figuras, etc, etc. Mas com Salazar e os homens do Estado Novo é um pouco mais diferente. É uma vontade de fazer, de dizer que há uma continuidade histórica entre Dom Henrique, o infante, a tomada de Ceuta e Salazar. Por exemplo, durante a exposição do mundo português em 40, essa vontade de dizer somos, e António Ferro, obviamente, Salazar é o novo infante Dom Henrique. E o que até é curioso, porque, aliás, como diz no seu livro, é um homem que, efetivamente, nunca foi à África, à América ou à Ásia, nunca visitou o Império Português, no fundo, ao qual vai dedicar, efetivamente, tanto tempo e vai conceder um foco tão grande durante o seu governo. Sim, mas a resposta de Salazar é a seguinte: não é necessário de conhecer os territórios para dirigir a batalha. É a resposta de Salazar. E há esta invenção da Portugalidade, que é muito interessante, quer dizer, esta ideia de Portugalidade não só que liga ao passado, como acabou de dizer, não é? Ou seja, há uma continuidade, mas depois uma Portugalidade geográfica, que depois mais tarde se cria com esta ideia das colónias, que não são colónias, são territórios ultramarinos, e esta ideia que efetivamente um Portugal uno, não é? E indiviso, que se estende, portanto, se estende no tempo e se estende geograficamente. São realmente também o que poderíamos, algumas características deste pensamento de Salazar, e que acaba por ser um pensamento do Estado Novo. Sim, acho que é o mais importante legado de Salazar. É não de inventar, de criar uma Portugalidade, porque antes de Salazar e o Estado Novo existe esta ideia de Portugalidade. Mas a ideia central de Salazar e do Estado Novo, mas é a ideia de Salazar, é de dizer que Portugal não Portugal não é um país pequeno, Claro. como a célebre mapa de propaganda durante os anos 30. Mas Portugal não é um país pequeno, mas é uma criação muito moderna. O papel central desta concepção da nação para dizer que Portugal é um país importante na cena internacional e que não é necessário de fazer a guerra. O nacionalismo salazarista não é expansionista, mas temos, é o Salazar, uma interioridade, uma história que é muito grande e que explica o papel do Portugal de hoje, dos anos 30 e 40. E a ideia central é de dizer que Portugal é preciso de ter colônias, porque Portugal sem colônias não é Portugal. Claro. É um legado, obviamente, muito, muito duro, muito, muito importante, com perigos, as guerras dos anos 60 e o fim do regime. É claro, claramente uma resposta a essa ideia de Salazar. Mas não sei exatamente como dizer, mas é uma ideia que não é morto com Salazar e o salazarismo. E temos balançado também já aqui no tempo, não é? Também para o Estado Novo, para a frente e para trás. E esta pergunta, quer dizer, ajuda-nos também a definir que é, na realidade, como é que evolui o Estado Novo. Já vimos que começa em 33, com uma nova Constituição, que é, aliás, é um referendo, não é? Como explicitou. Imagino eu, obviamente, um referendo
assim por alto, não é? Não estamos a falar, obviamente, num referendo feito de forma séria, que acaba por entregar todo o poder nas mãos do Presidente do Conselho, mas como é que nas décadas seguintes o Estado Novo acaba por evoluir, porque estamos a falar de décadas muito diferentes entre si, com acontecimentos do ponto de vista europeu e mundial que são muito diferentes e que certamente vão acabar por moldar como é que este regime português acaba por evoluir. Acho que pode-se dizer que é uma evolução na continuidade. Sim. No prolongamento das bases colocadas no início dos anos 30 com a Constituição de 33. Ou seja, a menor concessão possível à modernidade política. Acho que é uma ideia-chave para compreender a evolução do regime salazarista. Nenhuma concessão à modernidade política, incluindo, no fim dos anos 30, ao tropismo fascista deste tempo. Tem em Portugal uma coreografia fascista, com a Mocidade Portuguesa, a Legião Portuguesa, etc., etc. Mas, para Salazar, não é o mais importante. É um perigo, o perigo fascista deste tempo. É um homem muito prudente, com grande conservatismo, etc., etc. E a ideia-chave de Salazar é de fazer viver os portugueses habitualmente, que é o mantra do salazarismo durante os anos 30, mas nomeadamente durante os anos 50 e depois o fim da Segunda Guerra Mundial. A ideia é de manter a ordem imutável das coisas. Inspirando dos pensadores da contra-revolução, do conservatismo muito duro, mais duro, social. É a ideia que os pobres sintam a sua impotência social e política. Ok? Acho que é claro. É uma ideia muito importante, por exemplo, em França, com pensadores como Charles Maurras, mesmo Maurice Barrès, no nacionalismo, mas Maurras com o conservatismo, etc., etc. É a ideia de impotência social e política para os pobres, para a maior parte da população portuguesa. É viver habitualmente, mas como é um regime que dura muito tempo, é preciso adaptar-se à margem. É de ser dúctil, muito hábil, especialmente na cena internacional. Na cena internacional, por exemplo, é de fazer uma neutralidade muito ambígua entre as democracias e Grande Inglaterra, nomeadamente, e os potências da Itália e Alemanha. Essa neutralidade é para dizer somos prudentes e é preciso de ver o que acontece. Claro, ok? Claro. Mas o homem Salazar é muito hábil durante a Segunda Guerra Mundial, porque no fim da guerra, para as potências, os Estados Unidos e Inglaterra, finalmente a decisão é de não substituir Salazar e de manter Salazar ao poder. E para Salazar, obviamente, é um sucesso. É um homem dos pequenos trunfos, como a capacidade de fazer com os trunfos do tempo, por exemplo, a questão dos Açores durante a Segunda Guerra Mundial e depois com a Guerra Fria, o anticomunismo. É a mesma ideia, é de fazer com os trunfos, os pequenos trunfos de Portugal deste tempo. Mas, obviamente, o homem é hábil, prudente e hábil.
porque há esse plano, que até menciona, num dos seus livros mais recentes, que há esse plano até apoiado pela Inglaterra, que seria, e que acabou de mencionar, que seria substituir Salazar no final da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos haveria umas ideias. Sim, no final e mesmo durante o ano 43. A meio da guerra. Sim, porque durante os anos 43 a atitude de Salazar é muito desagradável para a Inglaterra, para dizer sim, os Açores vamos fazer um acordo sobre o Açores, 2 semanas, um mês depois, não é difícil, vamos fazer outro acordo, etc. E para o Foreign Office e Churchill, mas especialmente Anthony Eden, é muito difícil de trabalhar com Salazar, e para o embaixador em Londres, Armindo Monteiro, é muito difícil. E finalmente, Anthony Eden, no verão de 43, diz que não é impossível de substituir Salazar. Não é muito claro, mas a ideia é de fazer alguma coisa para mudar a situação em Portugal. E muito rapidamente, Churchill e o Foreign Office, finalmente, a ideia é de Churchill, better the devil you know. É a ideia central de Churchill. Salazar é um bom católico, é um anticomunista, e é importante manter esse homem no poder, porque com a substituição de Salazar, não sei exatamente com Armindo Monteiro, mas não é fácil. Armindo Monteiro é uma solução para Anthony Eden, especialmente. Mas não é fácil de fazer aqui, e finalmente, com o fim da guerra, a ideia é de ver o que acontece. E, obviamente, com a Guerra Fria e antes da Guerra Fria, o medo do poder da União Soviética, isto é, dos comunistas, é uma ideia muito central e muito útil para Salazar, para dizer eu sou o homem da situação. Ou seja, o que demonstra também que esta evolução do Estado Novo, ou melhor, esta sobrevivência do Estado Novo ao longo das décadas, é também possível graças à própria conivência, à própria aceitação, não é, de Portugal e do regime de Salazar, também um pouco como uma peça de xadrez, não é? Portanto, não tem um papel demasiado ativo, mas acaba por ter a sua utilidade enquanto regime, enfim, autoritário, mas que acaba por dar jeito, não é? Sim, é um regime autoritário, um regime de sobrevivência. Claro. Ao contrário, por exemplo, do Franco e, obviamente, de Mussolini e outros ditadores deste tempo, Salazar é o homem que com ela é possível de falar. É possível de falar com Salazar porque a neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial é interpretado como uma ajuda às potências ocidentais, e o contexto internacional do pós-guerra é obviamente diferente do fim dos anos 30, e Salazar é um homem hábil sem manifestações muito claro em favor do fascismo italiano ou do nazismo alemão, ok? E, portanto, para Salazar é uma oportunidade não de mudar o regime. Vamos fazer eleições livres como na Inglaterra, mas não é verdade. Não mudar o regime, mas mudar de atitude sobre a cena internacional com outras potências, e para fazer uma nova imagem do homem.
Isto é, durante os anos 30, Salazar é o homem de António Ferro, o ditador e o seu chefe, com costumes, atitudes. Aqui no caso, só para contextualizar também, falamos de António Ferro, o chefe da propaganda, do Secretariado Nacional de Propaganda. Exatamente, é o diretor da SPN, do Secretariado da Propaganda Nacional, é o homem muito diferente de Salazar, obviamente, mas no início é um fascista, muito perto de Mussolini, dos fascistas italianos, mas é um homem muito hábil e com ligações muito estreitas na Europa com intelectuais em França, em Itália, em Espanha, etc, etc. É o homem que gosto das relações, de mundanité, como se diz em francês. Não, Salazar gosto é o homem solitário, o monge ditador. O monge ditador. Mas não é verdade, o monge ditador. António Ferro é o homem que, para criar uma imagem de Salazar diferente. Mas a imagem de Salazar durante os anos 30 e 40, durante a Segunda Guerra Mundial, é o homem da austeridade. Okay? O homem do ditador das finanças, com uma atitude de professor universitário. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ideia é, obviamente, António Ferro não é o diretor da SPN no fim dos anos 40. Em 49 é o fim da experiência de Ferro na cabeça do SPN. SPN SNI, o novo nome do SPN. E para Salazar é o momento de dizer que não é o mesmo homem que antes da guerra. É a ideia dos contactos internacionais com homens, com Eisenhower, no início dos anos 50, outros homens do Estado, e para a propaganda, para a imagem do ditador, de fazer encontros com uma mulher como Christine Garnier, a jornalista francesa, no início, em 51, em Portugal, para publicar um livro de propaganda, um livro sobre o novo Salazar. Isto é, um Salazar com sorriso, Salazar com costume branco diferentes. Não é o homem negro, escuro antes da guerra. É o novo Salazar, o homem que tem 60 anos. Okay? E Salazar é o homem de uma relação muito peculiar, muito amoroso com essa jornalista francesa que é bonita, é a parisienne, é um jornalista do Figaro, que é um diário muito importante em França. Esta relação é férias com Salazar. É muito diferente. Seria impensável 10 anos antes. Impensável, claro, impensável. É o novo Salazar. É o Salazar do NATO, o homem da Aliança Atlântica com os Estados Unidos, com França, etc. É o homem que é muito mais importante que Franco na Península Ibérica. É a período dourada para a diplomacia portuguesa, que é muito mais importante que a diplomacia espanhola. Não é a mesma no fim dos anos 50, mas durante 10 anos, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e, como se diz, a pertença a adesão nas Nações Unidas e no fim de 55, é uma período muito importante para a diplomacia portuguesa, como este homem
ditador, the Dean of Dictators, como se diz o Time Magazine em 46, Dean of Dictators, mas um homem diferente. Obviamente, a situação interna não é diferente. A PIDE é a PIDE, a justiça não é uma justiça política, sim, etc, etc. Mas com a cena internacional, com a evolução das relações internacionais, é um homem diferente. Para dizer que Portugal de hoje, Portugal dos anos 50, não é Portugal dos anos 30. E para saber durar, é muito importante. Durar. Bom, e na verdade, falando de duração, importa também perceber como é que Salazar se mantém, no fundo, no poder durante tanto tempo. Ministro das Finanças desde 1928, depois Conselho de Ministros 1933, Ministro do Estado Novo, até 68, até 1968, à sua morte. No fundo, já aflorámos um bocadinho aqui estas questões, falou-se brevemente da PIDE, da conivência internacional também, mas já vale a pena falar um bocadinho sobre estes mecanismos que permitem a Salazar durar, não é? Durar, sim, é claro, é o mais importante para Salazar, durar, saber durar. Acho que é na sequência do que acaba de ser dito, porque, por um lado, é implacável, Salazar é implacável na manutenção da ordem social, aniquilando toda a resistência e perseguindo todos os opositores ao Estado Novo, com a ajuda da PIDE, que é central. A polícia política é muito importante. A PIDE é o novo nome da polícia política desde 1945. E a administração do medo, com prisões e justiça política, é claro. E, ao mesmo tempo, ser hábil na cena internacional. E, talvez, é importante salientar este ponto. Por último, acho que suscita uma forma de adesão popular, baseada no respeito ao professor doutor catedrático da Universidade de Coimbra. Respeito e medo. O respeito porque é um professor, mas um professor com a ajuda da polícia política, ok? E é uma adesão popular muito peculiar, muito... não é uma adesão, uma exaltação, alguma coisa como durante os anos 30 na Itália ou Alemanha. É diferente. E o mais importante, talvez, é esta exaltação de uma Portugalidade exemplar, ao torno do Império Colonial e depois da ideia de um Portugal maior, da nação una, pluricontinental, e depois domínio a Timor, etc, etc. Esta ideia, nos anos 40, nos anos 50 e no início dos anos 60, é popular em Portugal. Não só dentro das elites, obviamente, as elites do Estado Novo, e um pouco nos elites da oposição republicana no Estado Novo, esta ideia de um Portugal maior, da nação uma, é popular. Por exemplo, os livros do general Norton de Matos, no início dos anos 50. A ideia desta nação uma é uma ideia muito popular dentro os meios republicanos, da oposição republicana ao Estado Novo, claro. Depois é diferente. Ou seja, há esta ideia mesmo dentro da oposição, quer dizer, há uma oposição, mas que não se opõe na realidade a estas ideias fundamentais do salazarismo, que é esta Portugalidade, como acabou de dizer, esta nação onde mesmo Norton de Matos, o general Norton de Matos, que fez parte da oposição, não é? E esteve quase para se candidatar numas eleições. Quer dizer, 49. Essas questões não se colocavam. Colocava-se a oposição ao regime no geral, mas não nesse sentido tão
tão ideológico. Sim, obviamente, mas a ideia central é de dizer que em torno da ideia colonial temos para o regime uma ideia muito sincrética. Isto é uma ideia popular, não sei se a expressão é correta, mas uma ideia para fazer nação. Fazer a nação é, por o regime e para a maior parte da população, é muito difícil de saber exatamente o que penso o homem das beiras ou é difícil. Mas esta ideia de um Portugal maior é popular, é por o regime salazarista, especialmente antes no fim do regime, os anos das guerras coloniais, obviamente, é uma ideia popular, ok? E com o medo e o respeito temos uma forma de adesão que não é uma adesão massiva, etc. Mas é a ideia que de fazer viver os portugueses habitualmente como o sonho de grande Portugal. Claro, e nós, quer dizer, já falámos bastante aqui da personagem de Salazar, mas que acaba realmente por sair de cena de forma bastante repentina, não é? Para recordar os nossos ouvintes, quer dizer, Salazar tem um acidente, cai da cadeira em 1968 e que, enfim, acaba por ser removido do poder, quase sem se aperceber, não é? Essa história que efetivamente nunca lhe foi dito que o poder nunca lhe tinha sido retirado das mãos, não é? E portanto, como é que o regime acaba por sobreviver, por se adaptar a esta retirada forçada desta figura tão central que é Salazar? Acho que de uma certa forma a história do regime após a morte política de Salazar em 68, setembro de 68, e obviamente sua morte física em julho de 70, acho que é a prova que o salazarismo sem Salazar não funciona. Claro. Não por, como se diz, uma vacuidade ideológica, mas por um vício de forma e de construção. Enquanto presidente do Conselho, isto é, pivô do regime, chave do regime, do Estado Novo, nada parece poder ameaçar o seu poder. Caso contrário, a morte e a sua incapacidade ontológica de imaginar uma sequência, senão um sucessor, e em certa ideia, a ideia de, em certo sentido, a ideia de uma última cruzada durante os anos 60, de defesa até ao fim de uma certa ideia de Portugal, da nação uma indivisível. Num período já muito conturbado por causa da guerra colonial. Exatamente. É considerada um suicídio. Ok? Isto é que Salazar é difícil, mas na minha biografia tento de explicar esta ideia, é que Salazar, por este tipo de ditador, este tipo de homem, é impossível de mudar. Impossível de imaginar, de pensar uma outra coisa de diferente. O salazarismo, eu não gosto da expressão de salazarismo, mas salazarismo sem Salazar não é imaginável. Okay? E é o problema-chave para Caetano, obviamente. Por Salazar não é o mesmo para os outros ditadores. Não é possível de desenhar um sucessor. Porque um sucessor é, obviamente,
a expressão da morte política. E para o homem com Salazar não é possível de pensar a morte política, mas todos os ditadores são o mesmo com o sucessor. E o perigo do sucessor, em segundo lugar, temos um problema do sucessor, porque é o problema de Caetano no fim, durante a crise de Delgado, em 58, a decisão de Salazar de mudar o governo deste tempo e para exonerar Caetano, que durante a crise de Delgado é o número 2. E por Salazar é impossível de viver com o homem que é o número 2. É o mesmo problema com Teotónio Pereira depois, e etc, etc. Não é possível de dizer este homem é meu sucessor. Okay? Porque acho que o problema é uma incapacidade ontológica deste tipo de ditadura. Okay? E Salazar, com esta ligação muito estreita com esta ideia da nação pluricontinental, que Portugal não é só um retângulo europeu, mas uma nação com territórios portugueses. Em Angola, Moçambique, são portugueses como o Algarve e o Alentejo, não sei exatamente, mas esta ideia é muito central no pensamento de Salazar e, obviamente, é uma ideia que é muito antiga, não é adaptado ao tempo moderno, não é adaptado à modernidade política, não é adaptado aos ventos da história. É uma luta contra os ventos da história para Salazar. É a última luta. Isto é talvez um suicídio para falecer sem conhecer o fim. Ok? Acho que é muito importante de salientar este ponto. E no fundo, na verdade, vai ser mesmo Marcelo Caetano a suceder a Salazar. E a minha pergunta vai no sentido de até que ponto é que necessariamente este governo de Marcelo Caetano, que acaba por ser bastante breve até, é diferente do que veio antes? A resposta é a mesma. Acho que de um certo ponto é impossível para Caetano de fazer diferente. Isto é, que é o depositário involuntário, talvez inconsciente, desta incompletude, deste problema central do salazarismo. É o sucessor, obviamente, e pretende reformar o regime, a chamada primavera marcelista, em 69, mas encarnar uma evolução sem revolução é a frase muito célebre deste tempo, e para chegar a uma revolução sem evolução. O que é o problema central deste tipo de regime, com a centralidade de Salazar, com a construção com Salazar, a chave do sistema, e o homem como Caetano, que é também um professor universitário, um catedrático, etc., etc., mas sem o passado de Salazar, sem a legitimidade de Salazar e sem, obviamente, o espírito de Salazar. É muito difícil de fazer alguma coisa de nova com o velho. E o velho é simbólico porque, no início, Salazar fica no Palácio de São Bento, desde a morte de Salazar no verão de 70. É fazer novo com o velho. É impossível
É impossível porque a construção da ideia salazarista, da ideia central do Estado Novo, é da nação uma. E os ultras do regime, com Amiral Thomas e outros, para estes homens é impossível de fazer alguma coisa de diferente. É a legitimidade, o respeito à imagem de Salazar, à figura de Salazar, é de conservar, de manter esta organização pluricontinental de Portugal. E Caetano, que não é democrata, claro, mas com tentações de fazer alguma coisa como muito semelhante à situação na Espanha, com o fim do franquismo, etc. Com Caetano é impossível porque salazarismo sem Salazar não funciona. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Já tivemos aqui uma visão bastante panorâmica do que foi realmente o Estado Novo. Para fechar aqui o nosso episódio, se pudesse dizer realmente como é que devemos olhar para o Estado Novo enquanto regime ditatorial, como é que, de forma muito sucinta, que balanço é que podemos fazer então destes 40 anos de ditadura, não é, de Estado Novo, mais obviamente os anos de ditadura militar, iniciada em 1926, mas que balanço é que podemos fazer? É um regime completamente alinhado com os outros regimes, é um regime do seu tempo, enfim, é uma banalidade dizer isto, não é? Obviamente que será, mas como é que podemos olhar então para este período, para o Estado Novo? É difícil, a pergunta é muito, muito difícil, porque obviamente é o regime deste tempo, é um regime muito, muito português. Isto é que é a herança do passado português com o caciquismo, o papel muito central da hierarquia católica, como no fim da monarquia constitucional, se chama o caciquismo. O sistema do Estado Novo é um sistema de caciquismo, de favoritismo local, de nepotismo, etc., etc. E com a corrupção do antigo regime, isto é, do regime da monarquia e um pouco do regime da Primeira República. É uma herança, ok? E, obviamente, é uma adaptação muito portuguesa ao tempo do campo magnético dos fascismo. Isto é, durante os anos 30, é uma mistura entre o pretorianismo clássico ibérico, mas sem um general. A diferença de Espanha, vizinha, primeiro com o general Primo de Rivera e depois com o Franco e o franquismo. É alguma coisa que é muito especial. Com o homem, Salazar, que acho que é um ditador muito singular, muito especial, porque pertence à universitária. É o homem da universitária portuguesa. Mas, mais que portuguesa, é o universitário, é o professor. Não temos, na Europa deste tempo, muitos exemplos deste tipo. Isto é que, por exemplo, o homem mais próximo de Salazar, como figura, é talvez o chancelier, primeiro-ministro, o presidente do Conselho na Áustria, Dollfuss. Mas Dollfuss é assassinado e a experiência de Dollfuss é muito curta. E o problema com Salazar é uma experiência muito, muito longa, durante mais de 40 anos. E é uma singularidade
que é muito importante compreender, porque outras ditaduras entre as guerras, o fim destas ditaduras, por exemplo, o Amiral Horthy na Hungaria, o fim é em 44, ok? Salazar é diferente. Isto é um homem do século XIX, mesmo porque não gosto do século XIX, que é o século de uma forma de liberalismo político, da Revolução Liberal do Porto, etc. Não gosto deste, mas é um homem do passado com uma dimensão muito, muito moderna. Isto é, moderna porque é o homem do Estado forte, que para lutar contra a debilidade do Estado no fim do século XIX e durante a Primeira República, etc. É o homem do Estado forte, de uma nação exaltada, com o mito ok? E, por outro lado, é o homem de um tecnocratismo muito moderno. O homem das contas certas. É o homem do financeiro tecnocrata, o que é uma figura muito moderna das democracias de hoje, ou do mundo de hoje, ok? E acho que Salazar é entre os mundos. Obviamente é um ditador muito duro, não é um ditador suave. E o Estado Novo não é uma ditadura suave, como um colonialismo suave, etc., etc. É uma ditadura dura, como um ditador muito duro, mas, por outro lado, é um homem de uma certa ideia da modernidade tecnocrática, modernidade económica, etc. E, por exemplo, a influência de Salazar sobre, desde o início do se chama o neoliberalismo. No fim dos anos 30, Walter Lippmann e outros homens do neoliberalismo são admiradores de Salazar. E, obviamente, Hayek, no início dos anos 60, com o livro de Hayek, que escreve a Salazar toda a sua admiração ao papel de Salazar e a imagem de Salazar e mais ao Estado Novo português. É muito interessante de dizer, é um homem do passado, do antigo, em Portugal muito antigo, o adversário da modernidade política, etc., etc. E, ao mesmo tempo, é o homem de uma certa modernidade tecnocrática, com ligações muito especial dentro as direitas, direita conservadora, direita neoliberalismo, a direita tradicionalista, etc. E é uma mistura muito especial, acho que, com a influência até hoje e talvez amanhã, não sei, mas é um homem muito especial, sim, na galáxia dos grandes ditadores do século XX. Acho que é um papel, um homem muito especial e sim, acho que é interessante de compreender este percurso, esta vida muito especial deste homem, e para falar também da vida privada de Salazar, etc., etc. Não é um santo, não é um monge, ok? Claro. E o sistema salazarista foi corrupto. Claro, ao contrário, infelizmente ainda há essa ideia, não é? De que, pelo contrário, não, é um Estado que está livre, não é? Dessa corrupção, e há cada vez mais estudos a mostrar que não, que como o professor Ivo mostrou desde o início, que é um regime construído com o apoio das elites, não é? De todas as elites. E depois também a corrupção, enfim, faz parte, não é? Do funcionamento deste tipo de regime. Não está livre disso.
Bom, e depois realmente desta viagem de muitas décadas de falarmos sobre o Estado Novo, chegámos ao fim do nosso episódio. Não terminamos antes, claro, sem perguntar ao professor Yves Léonard se tem algumas sugestões de leitura sobre o Estado Novo ou, enfim, o que é que realmente sugere para os nossos ouvintes que queiram saber mais sobre este período. Fica um período central, claro. O que é que sugere neste momento? Temos muitos livros sobre a história do salazarismo, de historiadores. Por um lado, de António Costa Pinto, os livros de Fernando Rosas e uma nova geração de historiadores sobre a questão social dentro no salazarismo, etc. Penso aos trabalhos de um historiador como Vítor Pereira e penso da importância de salientar os romances, a literatura sobre este período do salazarismo. E, por exemplo, para escrever a minha biografia de Salazar, foi muito importante de ler e de reler os livros de Miguel Torga e de José Saramago. E estando já no final do nosso episódio, aproveitamos para agradecer ao professor Yves Léonard ter estado aqui connosco a dar-nos esta lição sobre o Estado Novo e sobre Salazar, que de resto foi muito interessante e tenho a certeza que será do agrado dos nossos ouvintes. Queria agradecer pelo convite, muito agradável, muito obrigado, muito interessante de falar convosco e espero que é claro, meu português talvez é um pouco fraco, mas não, tento de falar. Perfeitamente. Ok, obrigado e muito obrigado. E muito obrigado, a ideia desse podcast é muito bom, muito interessante. Obrigado. Muito obrigado. E por hoje é tudo neste nosso episódio 80, o primeiro desta nossa série de 4 episódios dedicados aos 50 anos do 25 de Abril. Já sabem, se quiserem apoiar-nos, podem fazê-lo através da plataforma Patreon. O link, como de costume, fica na descrição do episódio. E podem também contactar-nos através do nosso e-mail falandhistoriapodcast@gmail.com. A edição de áudio foi, como de costume, de Marco António. Por hoje é tudo. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.